Amados irmãos e irmãs da nossa querida Escola Bíblica Dominical, da nossa Igreja Nova Vida em Bom Sucesso, Família da Fé, a você que também ama a Palavra de Deus e não é aluno da nossa EBD, todos sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem. Eu vou pedir a direção de Deus para a aula de hoje. Daqui a pouquinho vou fazer uma oração, a aula de número 20. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, fazendo uma visão panorâmica do Antigo Testamento. E estamos aí numa série dos povos presentes no Antigo Testamento. Essa aula 20, nós estaremos entrando na parte 8 desse assunto. Vamos falar sobre as nações cananeias. Vamos começar a falar hoje, sobre os povos cananeus. Mas antes eu quero fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para esta aula e também pedindo bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, agradecemos mais uma aula de número 20, que o Senhor nos ajude aqui, tudo que vamos falar seja para o engrandecimento do Teu santo nome, mas também, ó Pai, para o aprendizado do Teu povo, para o crescimento, o amadurecimento na Tua palavra. Peça a Tua bênção para todos que estão assistindo esse vídeo, abençoe, livra, protege de todo mal, guarda, Senhor, guarda cada um e a sua casa, a sua família, cobre de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aula 20, então, povos presentes no Antigo Testamento. Parte 8, as nações cananeias. Eu vou começar a falar sobre a origem dos povos cananeus. Vou falar também, ler alguns textos aí da Palavra de Deus, principalmente no livro do Gênesis. E eu vou estar tentando falar um pouquinho, desenvolver, começar a falar sobre as características geográficas da terra de Canaã. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, vou tentar ser objetivo para a gente poder ir nas próximas aulas caminhando, estudando, inclusive alguns povos dos cananeus, alguns povos cananeus, alguns povos de Canaã. A gente sabe que não vai conseguir estudar todos, são muitos povos, mas aqueles principais que aparecem nas Sagradas Escrituras, nós vamos assim estudar um pouco cada um deles, tá? Nenhum outro grupo cultural teve tanto contato com os hebreus quanto os cananeus. Israel recebeu influências, tanto espirituais quanto culturais dos povos de Canaã. Melquisedeque, por exemplo, que vai aparecer em Gênesis 14, que vai abençoar Abraão, Melquisedeque era um cananeu, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era um cananeu, mas que tinha a revelação do Deus vivo. Isso fica claro na sua fala, no seu diálogo com Abraão. Ele era rei de Salém, Salém é Jerusalém. Importante a gente entender isso, que a primeira menção a Jerusalém na Bíblia fala da cidade de Jerusalém, chama de Salém, e o seu primeiro rei foi Melquisedeque. Olha que coisa, informação interessante, A divindade El, o termo El para divindade, esse termo foi introduzido na fé hebraica como um nome válido para designar o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Aí você vai ter El Shaddai, olha só, uma informação importante. A arquitetura, o comércio, a escrita alfabética e as técnicas náuticas foram importados dos cananeus. Os hebreus importaram isso, dos cananeus. Isso é uma informação também relevante. Falar um pouquinho da origem dos povos
cananeus. O nome Canaã, né, que foi dado para a terra de Canaã, esse nome foi herdado do filho de Cã. Cã era um dos 3 filhos de Noé, tá? E um dos filhos de Cã se chamava Canaã. Em Gênesis capítulo 10, versículo 6, fala isso, ó, Gênesis capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã, que já está dizendo, tá? Falando da genealogia dos cananeus, então você entendeu o nome da terra, Canaã, por causa do filho de Cã, que chamava Canaã. A genealogia dos cananeus, então, parte de Cã e Canaã, tá? Ainda em Gênesis capítulo 10, eu poderia ler do versículo 15, que nos interessa mais, mas eu vou ler a partir do versículo 8, tá? Gênesis 10, a partir do 8 eu vou ler até o 18. Cuxi, que é um dos filhos de Cã, gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, como poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, você vai ter aquele episódio da Torre de Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, que a gente já estudou, né, o povo assírio. Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim, que é outro filho, né, de Cã, gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, a Patrocim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, um povo cananeu que a gente vai estudar mais à frente, né, como povos, quando a gente for falar sobre os povos vizinhos de Israel. E a Caftorim, é uma série de aí, né? Canaã, agora sim nos interessa, versículo 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Olha só que interessante isso aqui, né? Aqui a gente tem alguns povos cananeus que nós vamos estudar: os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, tá? Nós vamos estudar esses outros aqui, ó, os Eveus, os Arqueus e os Sineus, nós não iremos estudar provavelmente, nem os Arvadeus, aos Zermareus e aos Amateus. Esses a gente não deve estudar, mas os cananeus aqui embaixo a gente vai também estudar. A gente vai focar depois nas 7 nações citadas por Josué quando ele vai entrar com o povo na terra de Canaã. Ele cita os 7 povos que devem ser dominados por Israel. Então, mais à frente a gente vai ver isso, mas é uma informação que eu já estou antecipando, tá? Mas alguns semitas, ou seja, descendentes de Sem, migraram também da Mesopotâmia, a gente já estudou sobre a Mesopotâmia, migraram da Mesopotâmia para a terra de Canaã, como foi o caso do semita Abraão, que foi para lá. Ele era o da Mesopotâmia, né, e foi para a terra de Canaã. Assim, alguns outros semitas também formando os povos cananeus, tá? A geografia de Canaã, ou da terra dos cananeus. Eu vou falar um pouquinho agora, começar, não sei se vai dar para falar tudo hoje, mas a gente vai começar a falar sobre isso, tá? Gênesis capítulo 10, versículo 19, já estou até aqui com a Bíblia aberta, vai traçar o limite geográfico da terra de Canaã. Ou seja, vai dizer, ó, e o limite, Gênesis 10, 19, e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Até Laza. Então, aqui a gente tem
né, os limites geográficos, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Vai aparecer aí na tela o mapa de Canaã para você ter uma ideia sobre isso melhor, né? E as referências, você já sabe o ritmo, né, da aula. As referências, algumas frases, títulos nomes vão estar aparecendo aí, figuras, imagens para ilustrar a aula. A terra de Canaã é uma faixa litorânea estreita, situada ao leste do mar Mediterrâneo, com cerca de 250 quilômetros de comprimento. Era uma terra fértil, limitada de um lado pelo mar, né, e do outro por desertos que vão da Síria até a Arábia. Possui duas grandes cadeias de montanhas, correndo paralelas à costa, e entre elas está o Vale do Jordão. Um vale importante esse, tá? É um vale fértil, né? O Vale do Jordão. Este é o único rio que se estende desde a sua cabeceira, nas proximidades do Monte Hermon, seguindo em linha reta até o Mar Morto. Ou seja, o rio mede aproximadamente 200 quilômetros, tá? Ao lago Ula ou Merom, e depois o rio Jordão, né, passa pelo Mar da Galileia, que se chamava Lago de Genezaré, ou Quinerete, ou ainda Mar de Tiberíades. São os nomes aí do chamado Mar da Galileia, que era um grande lago, mas era tão grande que era como se fosse um mar, e com muita possibilidade de pesca, tá? O Mar Morto já é diferente do Mar da Galileia, né? Um mar improdutivo, pois possui 26% de sal, ou seja, a espécie viva que cai lá morre. A espécie animal que cai viva lá morre, não tem como sobreviver nesse rio. Em Êxodo capítulo 33, um outro texto aqui das Sagradas Escrituras, o versículo 3 vai dar uma característica da terra de Canaã. Olha só: sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus aqui está dando uma advertência ao povo de Israel, mas ele deixa bem claro: vocês vão subir para uma terra que emana leite e mel. Aqui já indica nesse texto que era uma terra fértil, né? E que a gente pode então entender duas práticas aí econômicas, né? A agricultura e a pecuária, ou agropecuária, né? As duas coisas. Bem, isso indica que você tinha plantações, não é? E você tinha também criação de animais, tá? Quando a Bíblia fala de a terra que emana leite e mel, não está falando necessariamente do mel de abelhas e do leite de vaca. É lógico que isso também existia lá, né? Tanto existia o mel de abelha, como existia o leite da vaca. Mas, de uma forma assim mais específica, está se tratando do mel das tamareiras, da fruta chamada tâmara, e do leite das cabras, tá bom? Agora, é lógico que existia também tanto o leite da vaca quanto o mel de abelha. Inclusive tem um episódio conhecidíssimo, né, em que Sansão retira da carcaça de um leão morto um favo de mel. Ele percebe ali, ele come aquele mel, ele vai fazer aquele famoso enigma dele, né? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, com relação também ao mel. Eu vou falar de alguns dos principais montes de Canaã, porque essa parte é importante também, né? Esses
algo importante da geografia da Terra, tá? Então, o primeiro monte que eu quero falar, rapidamente, só vou citar as referências, eu não vou comentar muito dos montes, vou só citar a referência, tá? No Salmo 133, que você conhece muito bem, é um salmo conhecidíssimo, né? Salmo 133, vai falar, versículos de 1 a 3, né? É o salmo todo. Ó como é bom e agradável viverem unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, então Monte Hermon, tá? Que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon, então, aqui presente no Salmo 133, o Monte Hermon é interessante porque ele vai estar lá no norte, bem lá da terra de Canaã, e aí das suas geleiras, né, vão derreter, e aí aquela água toda que desce vai ajudar a formar ali na chamada cabeceira do Rio Jordão, as águas do Jordão. Olha que coisa linda e maravilhosa. E aqui diz que é como a unidade do povo de Deus, é como o orvalho do Hermon. Coisa linda, né? Coisa refrescante e maravilhosa, o Monte Hermon. Quero falar também rapidamente sobre o Monte, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, também um monte conhecidíssimo, né? Capítulo 18, versículos de 20 a 24. Vamos lá. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Olha aí o Monte Carmelo, do desafio de Elias com relação aos profetas de Baal. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa esta palavra. Então aqui o desafio de Elias no Monte Carmelo, um monte importante, né? Onde Deus deu a vitória a Elias sobre os profetas de Baal e os profetas de Azerá, né? Deus deu o poder. O monte na Bíblia, ele está muito relacionado a essa ideia do monte na Bíblia, né? Um lugar de proximidade com Deus, de você estar mais perto de Deus, estar vivendo um momento em que você está superando os desafios, está vencendo os desafios. O monte, geralmente, na Bíblia tem essa ideia, né? E que nós possamos, então, pegar essa mensagem e estarmos mais perto de Deus, sabendo que na presença de Deus, buscando a intimidade com Deus, estando próximos de Deus, nós vamos ter capacitação, poder vindo do céu para a gente vencer os desafios da nossa vida, os desafios da nossa existência. Deus, com certeza, nos dará a vitória sobre as lutas, sobre os problemas, sobre os desafios da vida, como Ele deu a vitória a Elias sobre aqueles profetas, não é? Ele deu a vitória porque Elias realmente tinha intimidade com Ele, Elias servia ao Senhor, estava em comunhão com Deus e quis mostrar, mais uma vez para Israel, que só o Senhor é Deus. Que o Senhor seja Deus
na sua vida, que você sirva ao Senhor de todo o coração. Vou parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua a estudar um pouco mais sobre a geografia da terra de Canaã. E eu vou pedir, como tarefa de casa, que você leia todo o capítulo 18, tá? Todo o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, para você ter exatamente todo esse contexto desse desafio no Monte Carmelo e como Deus deu a vitória ao profeta Elias, e eu creio que dará a minha vida e a sua vida a vitória também. É o nosso prazer de casa dessa semana, ler esse texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Que Deus abençoe sua vida de forma rica e abundante. Até a próxima.